faremos o exercício 2.21 do Griffiths. Ele diz o seguinte: encontre o potencial dentro e fora de uma esfera sólida uniformemente carregada, cujo raio é R maiúsculo, é rão, e cuja carga total é Qzinho. Use o infinito como ponto de referência. Calcule o gradiente de V em cada região e verifique se ele fornece o campo correto. Verificar se fornece E. E depois disso, esboçar o gráfico de E. Ok. Temos aqui, então, uma esfera carregada uniformemente. Ela é diferente de uma esfera carregada apenas na superfície. Então, em todas as suas partes, ela é carregada. O primeiro passo que iremos fazer será calcular o campo elétrico E. Então, eu tenho dois caminhos, duas coisas que eu tenho que fazer. Calcular o campo elétrico interno e calcular o campo elétrico externo a E. Ok. Já que é uma esfera e ela possui uma propriedade geométrica muito legal, que é a simetria, podemos trabalhar com uma gaussiana dentro da esfera e fazer a lei de Gauss, que é a integral de dl igual a carga interna sobre ε0, quando eu estou trabalhando com o campo elétrico interno. Então, olha, o E ele é radial, o dl ele é perpendicular à superfície, então concluímos que o ângulo entre eles é zero. Como o produto escalar A escalar B é igual ao módulo do A, módulo do B, cosseno do ângulo entre eles, se o cosseno é zero, o cosseno de zero é 1, então esse produto escalar será igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Módulo do E é o próprio E, módulo do dl será a área dessa superfície interna, que é 4πr ao quadrado, igual carga interna sobre ε0. Então, só separando aqui, passa esses valores para lá, vai dar 1 sobre 4πr ao quadrado ε0 vezes a carga interna. O exercício não acabou porque a carga interna ela não será o Qzinho, ela será uma fração de Qzinho. Como assim? Olha, a densidade volumétrica é a quantidade de carga, vamos colocar a carga total, dividido pelo volume que ela abrange. Então, o volume total da esfera é 4/3 de πr maiúsculo ao cubo. Só que essa densidade ela é a mesma para toda a nossa esfera. Então, aqui dentro será a carga interna sobre o volume por ela ocupado, R ao cubo. Cancela os valores iguais dos dois lados. Então, vai ficar Qzinho sobre R ao cubo, maiúsculo, é a carga interna sobre R ao cubo. Então, quanto que é o Q interno? Será, eu passo esse R ao cubo para o outro lado, vai dar R ao cubo sobre R ao cubo vezes Q. Esse valor eu troco aqui. Então, o campo elétrico dentro é 1 sobre 4πε0, Q interno, que é R ao cubo sobre R ao cubo vezes Qzinho. Esse é o campo elétrico interno, vetorialmente falando, ele é 1 sobre 4πε0, só que aqui faltou um R ao quadrado. Esse R ao quadrado cancela com esse R ao cubo, fica R sobre R ao cubo vezes Q na direção do vetor R. Esse é o campo elétrico interno. Agora eu quero saber o campo elétrico externo. Então, o campo elétrico externo, existe uma superfície gaussiana para fora.
usando o fluxo de EDL é igual a carga interna ocupada sobre ε0. Mesma coisa, o dl será 4πr1² igual a carga interna, que é o Qzinho, sobre ε0. Passa esses valores para lá, Q sobre ε0 4πr1², só para encerrar ficará 1 sobre 4πε0, Q sobre r1² na direção do vetor R. Esse aqui é o campo elétrico externo. Beleza. Então, a gente já achou o campo elétrico interno e externo. Agora, teremos que trabalhar com o potencial elétrico. Então, olha, potencial elétrico fora da nossa esfera, o que teremos que fazer aqui? Então, quando o R é maior do que o R maiúsculo, sabemos que o potencial de R é menos a integral de E dl. Só que tem um detalhe. Como foi dito no exercício que é para você calcular o potencial em relação ao infinito como referência, então lá fora será do infinito até o R. Então, o potencial de R será menos a integral de infinito até R. O E externo foi calculado aqui, que é 1 sobre 4πε0 Q sobre R² vezes, olha, o dl. Lembra daquele que o dl é um elemento de superfície em coordenadas polares, então dependia do dr, do dθ e do dφ. Acontece que, como o campo é radial, trabalharemos só com o dr, porque os outros não possuem contribuição nesse exercício. Então, vezes dr. Então, continuando o nosso cálculo, V de R será menos, colocar os valores constantes para fora, 1 sobre 4πε0, que integral de infinito até R de 1 sobre R² dr. Então, teremos que integrar esse valor. Bom, 1 sobre R² é R elevado a menos 2. E a integral desse valor é o quê? Soma 1 e divide por esse valor somado. Então, será R elevado a menos 1 dividido por menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 sobre R, que vai ser esse valor. Então, V de R será igual a menos 1 sobre 4πε0, que, multiplicando menos 1 sobre R, de infinito até R. Então, o V de R será menos 1 sobre 4πε0, que, multiplicando menos 1 sobre R, poderia ter colocado um R um pouco diferente aqui, para ficar um pouco diferente do exercício, mas tudo bem. Menos 1 sobre infinito. Esse valor é zero. Então, a nossa resposta, olha, menos vezes menos mais, V de R será igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Potencial na parte externa. Quando você trabalha com a parte interna, o potencial de R será igual a menos integral de E dl, de infinito até... Agora tem um detalhe, hein? Do infinito até a superfície, mais o outro que realmente dará menos, integral da superfície até o raio que eu estou trabalhando, E dl. Tomar um pouco de cuidado com essa parte. V de R será menos a integral do infinito até o R maiúsculo. O campo elétrico, nesse caso, será o campo elétrico externo, que vimos aqui, que é 1 sobre 4πε0, Q sobre R². O dl, já falei que a contribuição é apenas radial. Então, dr. R1 sobre R1,
o campo elétrico interno foi feito aqui, ó, que é esse valor. Então, é 1 sobre 4π epsilon 0, R sobre R ao cubo, Q dr. Fechou. Então, V de R será igual... Olha, é menos... Coloca os valores constantes para fora. Certo, só esses valores. Infinito até o R maiúsculo de 1 sobre R ao quadrado dr. Menos de R maiúsculo até R, 1 sobre 4π epsilon 0, vezes 1 sobre R ao cubo, é Q, vezes R dr. Olha, o primeiro teremos que calcular 1 sobre R ao quadrado, a integral disso, que já vimos que vai ser igual a menos 1 sobre R. Então, V de R igual menos 1 sobre 4π epsilon 0, que, multiplicando menos 1 sobre R, de infinito até R, menos. Esses valores constantes dessa outra integral eu posso tirar. R ao cubo, que a integral de R é R ao quadrado sobre 2, que varia de R1 até R. Ótimo. Então, V de R será menos 1 sobre 4π epsilon 0, que aqui dentro vai ficar menos 1 sobre o limite superior, menos 1 sobre o limite inferior. Menos 1 sobre 4π epsilon 0, vezes 1 sobre R ao cubo, vezes Q. Agora vamos trocar aqui os valores que eu tenho, né? Ótimo. Continuação, menos 1 sobre 4π epsilon 0, vezes esse valor dá zero. Menos vezes menos, mais. Q sobre R1. Ótimo. Esse valor eu posso desmembrar. Então, vai ficar menos 1 sobre 4π epsilon 0, vezes 1 sobre R ao cubo, vezes Q, vezes R ao quadrado sobre 2. Então, esse eu fiz com esse valor. Agora, eu farei com esse outro valor. Menos vezes menos, mais 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R ao cubo, Q, R ao quadrado sobre 2. V de R será igual 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R, menos, aqui não dá para cancelar nada, 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q R ao quadrado sobre 2R1 ao cubo, mais 1 sobre 4π epsilon 0, que, olha, R ao cubo embaixo e R ao quadrado em cima, fica 2R, apenas o R embaixo. Ótimo. Será que dá para juntar alguém? Então, vamos observar esse valor aqui. Ó. Você tem R e 2 R's embaixo. Então, você tem... É como se fosse assim. 1 sobre R e aqui 1 sobre 2 R's embaixo. Como se fosse 2R, 2 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, dá 3 sobre 2R's. Então, esse pedaço, esse primeiro e esse último, será 3 meios de 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R, menos o termo do meio, QR ao quadrado, 2R ao cubo. Ótimo. Colocando em evidência o que eu tenho em comum, que é 1 sobre 4π epsilon 0. O Qzinho é comum. 2R's é comum. Eu terei, nesse pedaço, apenas o 3, menos, nesse pedacinho aqui, R ao quadrado. Olha, eu tirei um R desse R ao cubo. Ficou sobre R ao quadrado. Esse é o campo, esse é o potencial elétrico interno. Ótimo. Agora teremos que fazer o gradiente. Gradiente de V. Bom, interno, gradiente na parte interna,
Como o V é esse valor aqui, o gradiente dele, quem é variável, é apenas o R. Então, eu vou fazer em relação ao R. Então, vai ficar gradiente de V igual 1 sobre 4πε0, Q sobre 2R, 3 menos 1 sobre R ao quadrado, derivada parcial de R ao quadrado em relação ao R, ou com respeito ao R. Então, só para a gente concluir, a derivada em relação ao valor constante é zero. Então, essa parte é zero. Derivada de R ao quadrado é 2R's. Então, aqui ficará 1 sobre 4πε0, Q sobre 2R's, vezes esse menos aqui, 2R sobre esse valor do R ao quadrado. Então, o gradiente de V será, o 2 corta com 2, 1 sobre 4πε0 vezes QR sobre R ao cubo. E tem um menos aqui que eu não posso esquecer. Bom, eu fiz isso porque sabemos que o E é menos gradiente de V. Então, concluindo, o E é igual a menos vezes menos mais 1 sobre 4πε0, que R sobre R ao cubo na direção do vetor R. Ok, por quê? Olhando no comecinho do nosso trabalho, o campo elétrico interno, ele é isso mesmo, ó. 1 sobre 4πε0, R, Q, R ao cubo, maiúsculo. 1 sobre 4πε0, R, Q, R ao cubo. Então, ok, foi provado. E o campo elétrico, o potencial externo, teremos que fazer o gradiente dele também, que será o gradiente de quem? Externo a gente viu aqui que deu esse valor. Então, é 1 sobre 4πε0, Q vezes 1 sobre R. Então, teremos que fazer derivada em respeito ao R nesse pedacinho aqui. Então, vai ficar gradiente de V igual 1 sobre 4πε0 vezes Q. Qual que é a derivada de 1 sobre R? 1 sobre R é R elevado a menos 1. A derivada disso aqui desce esse valor vezes R elevado a menos 1, menos 1. Então, menos 1 vezes R elevado a menos 2, menos 1 sobre R ao quadrado. Então, o potencial, o gradiente de potencial aqui será igual a menos 1 sobre R ao quadrado aqui, né? É menos 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. Só para encerrar, como o E é igual a menos gradiente de V, o menos vezes menos mais, 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado na direção do vetor R. É o que a gente precisava. Gráfico do potencial em relação ao R. Bom, dentro da superfície e fora da superfície. Ok. Se eu estivesse na superfície, o campo será... Desculpa, o potencial é 1 sobre 4πε0, Q sobre R maiúsculo. Acontece que fora, vimos aqui o potencial fora, que é esse potencial aqui, né? Então, fora é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Ou seja, potencial é proporcional a 1 sobre R. Por isso que tem esse detalhinho aqui. Dentro, vimos que o potencial de R é 3 meios de 1 sobre 4πε0, Q sobre R1, menos 1 sobre 4πε0, QR ao quadrado sobre 2R1 ao cubo. Então, se o R for zero, o potencial será esse valor aqui, 3 meios
desse valor. O que é 3 meios? É 1,5, então será um pouquinho para cima. 3 meios de 1 sobre 4π ε0, Q sobre R1. Na medida que você vai aproximando de fora da superfície, a nossa função ela obedece a alguma coisa com menos R ao quadrado. Então será algo assim. Esse é proporcional a menos alguma constante R ao quadrado. Bom, espero que tenham entendido. Desculpe pelos sons a mais. Então é isso aí.